observar o que nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5 e o verso 9. Mas os irmãos podem permanecer assentados, feche seus olhos e vamos à presença de Deus em oração nesse momento. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esse privilégio, ó Deus, estarmos juntos, reunidos aqui na Tua casa e como famílias, ó Senhor, casas dedicadas a Ti, assim como nós acabamos de cantar e como nos diz a Tua santa palavra, que nós possamos servir junto com a nossa casa, possamos servir ao Senhor com alegria e por todos os dias em que aqui nessa terra peregrinarmos. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja, que as famílias desta igreja sejam fortalecidas, que sejam abençoadas e que a Tua igreja, ó Deus, ela venha a se fortalecer, porque como nós temos aprendido, como nós sabemos, a família é um núcleo importante, é a célula de toda a sociedade, de toda a comunidade e também como Teu povo, como comunidade do Senhor. Ó Deus, nossa oração é que as nossas famílias elas sejam ajustadas, elas estejam alinhadas com a Tua vontade, que os pais exerçam o seu papel de liderança, que a mãe exerça o seu papel de auxiliadora, idônea, que os filhos obedeçam, honrem seus pais e que cada família, ó Deus, seja como luz e sal neste mundo tenebroso, neste mundo que está apodrecendo, que cada família seja como o bom fermento de Cristo para se espalhar por essa humanidade, por todo este mundo e assim, ó Deus, levando as boas novas de salvação. Ajuda-nos, ó Deus, nessa hora. Fala, Senhor, a cada coração. Ensina-nos a Tua palavra e nos esclarece a nossa compreensão, o nosso entendimento. E que também, ó Deus, o Senhor esteja restaurando as famílias necessitadas, restaurando lares, casamentos, cônjuges, relacionamentos quebrados, relacionamentos entre pais e filhos, que o Senhor restabeleça, que o Senhor restaure, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Mais uma vez te pedimos, ajuda-nos nesta hora, abre o nosso entendimento, nossa compreensão e nos ensina, Senhor, a Tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos observar o que nos diz o apóstolo Paulo. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias e vamos, não sei se dá para colocar ali na projeção, o versículo 9 de Gálatas capítulo 5. Eu gostaria de que nós pudéssemos ler todos juntos, a uma só voz, todo mundo, somente o versículo 9, Gálatas 5 e o verso 9. Vamos lá, todos juntos? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Foi fraco, não foi? Vamos de novo? Com força, todo mundo? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Muito bem, amém. Que Deus nos ajude a compreender. Irmãos, nós lemos anteriormente o texto de Mateus capítulo 5, falando sobre luz
e sal. E nós entendemos o ensinamento de Jesus lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, quando ele diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E a gente tem uma compreensão muito tranquila com relação ao sentido, ao significado dessas palavras. Aqui na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele está dando esse exemplo. Agora, observe, irmãos, eu quero tomar o exemplo que Paulo está apresentando para fazer uma aplicação diferente da aplicação que Paulo está fazendo aqui, tá certo? Paulo está falando do fermento aqui num sentido negativo. Eu quero pegar somente a figura do fermento levedando a massa. Tanto aqui como também lá em 1 Coríntios 5, nos versículos de 6 a 8, Paulo ele introduz essa figura do fermento como algo que é ruim e que se infiltra em um determinado ambiente e contagia, ou poderíamos dizer assim, ele contamina, que é o que o fermento faz com a massa. Todo mundo sabe o que é isso, né? Especialmente quem tem experiência com cozinha, com fazer pão, mexer com massa. Então a gente sabe que colocou um pouquinho de fermento, a massa toda, ela é tomada por aquela substância que foi ali colocada e ela então cresce, ela é levedada. Queremos tomar essa figura para aplicá-la à família na sociedade. Então os irmãos já entenderam aonde eu quero chegar. A família cristã, a família da aliança, ela é o fermento na sociedade. E ela tem o papel de influenciar, aí não é contaminar, não é? Paulo fala aqui em Gálatas e também lá em Coríntios no sentido de contaminar. Mas nós queremos apresentar aqui no sentido de influenciar para o bem. Então a família, como um fermento na sociedade, ela deve influenciar para o bem. Esse é o ponto que nós queremos estabelecer aqui e é sobre isso que a gente quer meditar. Meus irmãos, eu peço que os irmãos estejam atentos. Eu vou fazer uma leitura aqui de um texto, mas é um texto pequeno, não é um texto grande, é um texto pequeno. Escrito por um pastor chamado Gerhard van Groningen. Ele fala sobre isso e ele conta da experiência que ele teve no trabalho ou atendendo a uma determinada família. Preste atenção no que é que ele diz. Ele diz assim: recentemente visitamos, esse recentemente faz tempo, né? Ele escreveu isso aqui na década de 90. Mas ele diz assim: recentemente visitamos um lar cujo pai, um homem de 40 anos, expressou sérias preocupações com relação a seus 4 filhos. Os 2 mais velhos, que não tinham ainda atingido a adolescência, veja, preste atenção, os 2 filhos mais velhos, que ainda não eram adolescentes, tinham declarado que escolheriam profissões nas quais eles poderiam ganhar muito dinheiro. Alguém pode dizer, mas isso está ruim? Isso é ruim? Vamos seguir. Os pais se surpreenderam com essas declarações tão enfáticas. Eles viviam confortavelmente em uma casa de classe média. As crianças tinham brinquedos, bicicletas e boas roupas. A cada ano a família tirava férias para acampar e já conheciam vários lugares dos Estados Unidos. Era uma família americana. A preocupação dos pais era que seus filhos expressavam esperanças e planos de viverem em um nível social muito mais elevado do que o deles. Eles sonhavam com os melhores carros, já imaginavam a sensação
de terem os bolsos cheios de dinheiro e uma enorme conta bancária e uma vida bem agitada. E a grande questão, por que a preocupação dos pais? Porque os pais não tinham ensinado isso a eles. Não era esse o ideal cristão que aqueles pais tinham ensinado ou estavam tentando passar para os seus filhos. Então, aqueles pais perguntaram ao pastor, né? Como é que o Senhor explica esse tipo de aspirações e sonhos dos nossos filhos? Ele então começa a responder. E aí a resposta dele é bem curta, que eu vou falar para os irmãos aqui. Ele diz assim: as crianças veem tudo isso na TV. Eles conversam sobre isso com seus amigos na escola. Eles têm essas ideias quando veem os estacionamentos dos carros, as lojas. Eles têm esses desejos quando veem as roupas que alguns colegas da escola usam. Escutam o colega contar suas fantasias. E aí o pai diz: na realidade, onde quer que você vá, é confrontado por um mundo irrealístico. Ou melhor, o pastor continua dizendo: onde quer que você vá, é confrontado por um mundo irrealístico, mas fascinante e cheio de riquezas, liberdade sem limites e um individualismo crescente. Como é que uma família cristã pode conter essas influências? Observe, meus irmãos, nós que somos pais, e que aqueles que já têm os filhos crescidos, ou que os filhos estão já numa fase crescendo, já estão na escola, já estão tendo contato com outras pessoas, outros costumes, qual é a sensação que a gente tem? A cada dia e a cada momento, os filhos da gente chegam em casa com uma conversa diferente, né? Um palavreado diferente, costumes diferentes, ideais diferentes. Aí a gente se pergunta: eu não ensinei isso a ele. Onde foi que tu aprendesse isso, menino? Já sei, foi na escola, não foi? Os amiguinhos, né? Mas é isso mesmo. Irmãos, nós temos uma tarefa tremenda diante de nós. Qualquer pessoa que deseja discutir o que deve ser feito na sociedade moderna precisa encarar essa tarefa, que não é simples. É uma tarefa muito delicada. É muito difícil, irmãos, entender essa sociedade contemporânea que nós estamos vivendo. Cada dia é uma coisa nova. Cada dia é uma invenção nova. Nós estamos vivendo um período que as pessoas chamam de pós-modernidade. A pós-modernidade diz, esse pensamento, né, ele vai dizer que não existem absolutos. Não tem absoluto. Ou seja, não tem verdade absoluta. A pós-modernidade afirma que a liberdade é direito de cada indivíduo e que cabe a cada um decidir como exercer essa liberdade. E a liberdade que as pessoas pregam lá fora é uma liberdade sem limites e, consequentemente, sem consequências. Mas as consequências são inevitáveis. Mas na mentalidade pós-moderna, o que é isso, pastor? É a mentalidade do mundo hoje em dia, que é chamada de pós-modernidade. A mentalidade pós-moderna, para a mentalidade, eles querem essa liberdade, e para exercer essa liberdade, a pessoa deve fazer isso sem nenhum limite, sem nenhuma amarra, sem ninguém que possa chegar e dizer assim: você não pode fazer isso, você está errado. E a pessoa vai dizer: quem é você para dizer que eu estou errado? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, então você não pode dizer que eu estou errado. Essa é a mentalidade pós-moderna. Nós entendemos, irmãos, que ocorreram e continuam ocorrendo mudanças drásticas na sociedade. Nós sabemos disso.
Aqueles dias das famílias grandes, com muitos filhos, grandes famílias rurais, uma mãe que deu à luz a 14, 15, 16, 18, 20 crianças. Isso não existe mais. Passou. Aquele sistema de que os filhos seguiam inevitavelmente a profissão do pai. A filha era preparada para casar. Então, os pais até diziam antigamente, né? Para que mulher aprender a ler? Mulher só precisa saber cuidar da casa. Não precisa aprender a ler. Os filhos aprendiam a profissão do pai e as filhas eram preparadas para casar e cuidar do marido e dos filhos. Isso passou. Isso não existe mais. Isso não acontece mais. O que é que nós temos hoje? Nós temos uma mentalidade completamente diferente. Aquela vida rural, ela praticamente deixou de existir em quase a totalidade da sociedade, das pessoas. Hoje nós temos grandes corporações agrícolas, nas grandes cidades, grandes companhias, o aumento generalizado do consumismo pelas pessoas e pelas famílias, o uso exagerado do cartão de crédito, as empresas de propaganda trabalhando pesado, a propaganda eletrônica, a propaganda digital hoje é um negócio de outro mundo. Você já passou pela experiência? Você está conversando com alguém e diz assim, você está conversando com alguém e o celular está em cima da mesa ou no seu bolso, e você diz assim, eu estou querendo comprar um sapato, depois eu vou na loja, ou então, hoje em dia ninguém vai mais na loja, né? A maioria das pessoas é na internet. Eu quero comprar um sapato. Quando daqui a pouco você tira o celular do bolso, ou você pega o seu celular e você abre sua rede social, o que é que aparece? Propaganda de sapato. Se você faz uma compra numa loja e ali coloca seu CPF, você pode pagar no dinheiro, mas ele pergunta, quer que coloque o CPF na nota, senhor? Ou senhora? Aí você diz, coloque. O que é que começa a aparecer para você nas redes sociais? A propaganda do produto que você comprou. E se você comprar qualquer coisa com um cartão de crédito, ainda que não coloque o CPF na nota, o que é que vai acontecer? A propaganda do produto que você comprou. Então, isso, irmãos, é um rolo compressor, e isso tem influenciado e transtornado as famílias. Famílias que estão afogadas em dívidas, um consumismo exagerado, comprando coisas que não precisam. Você já viu como a gente compra coisa que não precisa? E quanto de coisa a gente vai juntando em casa? Vez por outra tem que fazer uma limpa. E tanto do negócio que tem em casa que comprou, isso é de tudo. É roupa, calçado, é objeto para dentro de casa, é bacia de plástico, né? As famosas Tupperware que as mulheres gostam, né? Panela, tanto da coisa, tanto da bugiganga que você vai juntando e você diz, mas como é que eu tinha tudo isso aqui? Você quer saber o quanto de bugiganga que você tem? Eu digo isso por experiência própria. Vá se mudar e comece a juntar as suas coisas, comece a separar as coisas para a mudança, aí você vê quanto de bugiganga você tem e quanto de coisa que você nem usa. Você diz, mas nem sabia que eu tinha tanta coisa, que eu tinha tudo isso. Isso aqui eu nem preciso. Tem coisas que eu já tinha isso aqui, Essa é a realidade que nós estamos envolvidos, irmãos. Pastor, tem como a gente sair disso? Tem, mas é difícil. Não é fácil, não. Se eu disser a você que é fácil, eu estou mentindo. É difícil. É nesse contexto, meus irmãos, que a família da aliança, a família cristã, ela precisa ser fermento na sociedade. O
que é que eu quero dizer com fermento na sociedade, irmãos? Influenciar a sociedade, dar exemplo. Veja, irmãos, 3 influências devastadoras e transformadoras devem ser destacadas. 3 influências que estão devastando as famílias. O dinheiro. Lembra da historinha lá do começo? Dos filhos ainda criança que já pensava na riqueza? O dinheiro. Envolvido nisso está o materialismo e a falta de compromisso das famílias, que terminam em divórcios inconsequentes. É o que mais a gente vê. Então a gente vai ver crianças pequenas já sonhando em ganhar muito dinheiro. Irmãos, é um crime. Eu sei que tem gente que gosta de fazer isso, mas é um crime. Pegar a criancinha que não sabe nem falar ainda, aí pega uma nota de 100, uma nota de 50, uma nota de dinheiro qualquer e entrega. Aí ele já gosta de dinheiro. Olha como é bonitinho. Ele já gosta de dinheiro. Você sabe que aquilo é muito sujo, né? Ele pega, não sabe o que é aquilo, depois bota a mão na boca, né? Mas isso começa de novinho. Crianças pequenas já sonham com esse consumismo exacerbado, adquirem esses sonhos muitas vezes sem os pais perceberem, mas adquirem isso dos próprios pais ou da própria mídia, das propagandas que estão bombardeando a gente a todo tempo. O desejo de possuir coisas materiais é alimentado todos os dias e toda hora pelo marketing digital. E os nossos filhos desde cedo já estão agarrados ali com o mundo digital, né? Eu me lembro quando eu era criança, no meu tempo de criança, a gente era bombardeado, mas o bombardeio era menor. Eu tinha o maior desejo, nunca foi realizado esse meu desejo, mas não era culpa dos meus pais não, eu sei disso. Nunca foi realizado esse desejo, porque eu assistia a televisão e eu via a propaganda dos brinquedos da Estrela. No meu tempo era a propaganda que mais tinha, né? O brinquedo da Estrela, o carrinho da Estrela, o bonequinho da Estrela. E o maior sonho da minha vida era ter um brinquedo da Estrela, mas eu nunca tive, né? Mas aquilo era alimentado. Mas irmãos, e hoje, como é que estão nossas crianças? Nossos filhos, sendo bombardeados o tempo todo com esse tipo de propaganda. E isso incentivando o consumismo. Veja, nesse contexto materialista, o nosso relacionamento material sofre, porque quer queira, quer não, nós somos seres materiais. E nós estamos envolvidos num contexto consumista e materialista, então a gente sofre. A gente é afetado por isso. As crianças são vítimas dessa situação. Os adolescentes já crescem com esse consumismo aí, com esse pensamento. O futuro do ponto de vista meramente humano, para a família, não é animador não, irmãos. Se nós olharmos para a realidade que estamos vendo e pensar no futuro, às vezes eu fico pensando, digo, meu Deus, como é que vai ser? Porque os meus filhos já estão grandes, né? Aí agora eu tenho que pensar nos netos, né? Que um dia, se Deus permitir, eu vou ter. E tem hora que eu me pego pensando, meu Deus, como é que vai ser quando meus netinhos estiverem no mundo? Que mundo eles vão encontrar? Como é que vai estar a sociedade? Veja, meus irmãos, nós não podemos ignorar isso. Ignorar o estado em que a família pós-moderna se encontra não resolve o problema, só aumenta as dificuldades. Nós, como pais cristãos, não podemos fechar os olhos para isso. Nós não seremos efetivos enquanto permitirmos que essas preferências modernas, sociais e culturais, os padrões atuais da sociedade, façam parte de forma completa na nossa casa, na nossa família. Estes são a causa e a fonte de muitas tragédias familiares.
O que é que a gente está vendo hoje, irmãos? Muitas famílias estão sendo destruídas pelo consumismo, pelas mídias. Você sabe o estrago que esse sistema de jogo de azar digital está fazendo na sociedade? O estrago é grande. E isso muitas vezes está dentro da nossa casa. E a gente não se apercebe. Fechar os olhos para isso não resolve o problema. E nós precisamos, irmãos, trabalhar isso nos nossos filhos. Porque observe, o fermento da sociedade alterou a família. Está vindo de lá para cá. O fermento da sociedade é que está invadindo as nossas famílias. Mas a família cristã, ela tem que fazer o efeito contrário. Ela, como fermento, deveria, influenciar a sociedade, para que essa boa influência, como Paulo diz lá em Coríntios, o bom perfume de Cristo, ele possa influenciar, ele possa invadir, ele possa impregnar a sociedade, meus irmãos. A família exerce um papel muito importante em tudo isso. Quero falar um pouquinho sobre esse papel da família cristã. Nós acreditamos, irmãos, que as Escrituras são muito claras para aqueles que desejam ser obedientes ao chamado de Deus. A Escritura é muito clara para nós. Deus exige que nós obedeçamos ao chamado para servi-lo. Ele nos chama para servi-lo. Devemos servi-lo como luz, como sal, assim como a gente leu lá em Mateus 5, de 13 a 16. Devemos servi-lo como o fermento que influencia. Acreditamos, irmãos, que a família é a unidade na sociedade que deve primeiramente atentar para essas influências. Nós devemos atentar para essas influências pós-modernas, para isso que vem como um tiroteio, isso que vem como um dinamite ao nosso encontro para nos atacar. Nós precisamos atentar para isso. Os pais devem preparar seus filhos para assumirem o lugar que Deus exige que os membros da aliança assumam em seu reino. Você lembra dos aspectos que a gente falou, os mandatos da criação, mandato social, mandato cultural e o mandato espiritual. Nós, irmãos, família cristã, povo de Deus, nós fomos colocados no mundo com um objetivo. É o objetivo de, como nós já falamos antes, de ser o vice-gerente de Deus no mundo e agir nesses mandatos da criação. O mandato social, o que é o mandato social? A maneira como nós nos relacionamos em sociedade. O que é um mandato cultural? A maneira como nós nos relacionamos com a cultura e dentro da nossa família. É o mandato familiar. E o mandato espiritual é a nossa vida cristã, a vida espiritual. Portanto, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina a como vivenciar isso. Vamos dar uma passada por algumas passagens, algumas histórias da Escritura. Veja, lendo a história de Noé, lá em Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9, se você quiser só ir acompanhando, você pode. Gênesis, de 6 a 9, nós vamos encontrar a história de Noé. E nós vamos perceber, meus irmãos, que havia uma cultura que evidenciava uma grande maldade na sociedade. Como era que estava? Como era que estava a sociedade nos dias de Noé? Já no capítulo 6, nós vamos encontrar a corrupção do gênero humano.
E o texto diz: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhos e filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E Deus então decide acabar com a raça humana. Por quê? Porque a maldade havia se multiplicado, a violência havia se multiplicado, e Deus disse: a vida não vai continuar dessa forma. Deus então mandou o dilúvio. Lá em Gênesis 9, aqui no capítulo 9, nós lemos que Noé, sua esposa e sua família deveriam continuar como mediadores, aqueles vice-gerentes de Deus no seu reino, obedecendo aos mandatos da criação. Eles deveriam andar com Deus, deveriam aceitar o seu plano de salvação, deveriam dar continuidade como família ao mandato cultural na sociedade que iria desenvolver. Eles deveriam desenvolver a humanidade, porque Deus não acabou com tudo. Não só sobrou Noé, a mulher e os filhos, cada um com sua esposa. Então eles é quem iriam repovoar a terra. Isso aconteceu. Quando a gente chega, meus irmãos, lá no capítulo 12 de Gênesis, nós lemos sobre Abraão, o pai na fé de todos os crentes. O que é que a gente encontra ali em Abraão? Através dele, todos os povos deveriam ser abençoados. Ele foi chamado a deixar a sua família, seu país, o seu pai, seus irmãos. Ele deixou a sua família onde eles adoravam ídolos. Josué 24 vai dizer que eles eram idólatras. Abraão deveria viver entre muitas nações. Deus queria que a influência de Abraão ela permeasse as nações. Ele foi abençoado materialmente. Abraão tornou-se um homem rico. Houve momentos que ele desobedeceu a Deus, nem sempre ele foi obediente também. Mas observe, irmãos, quando ele foi chamado a interceder por Sodoma e Gomorra, isso está lá em Gênesis 18, o verso 19, foi dito a ele que ele deveria ensinar seus filhos a viverem de forma justa e piedosa. Observe aí, Gênesis 18 e o verso 19. Ele diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Observe que Abraão, ele tinha uma missão a cumprir. Qual era a missão de Abraão? Primeiro, irmãos, ensinar a seus filhos. Olha o verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. O primeiro objetivo, a primeira missão de Abraão, antes dele ser bênção para todas as famílias da terra, era na sua casa. Porque era através da sua descendência que a bênção de Abraão iria chegar em todas as famílias da terra. Não foi dito a ele? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas essa bênção ela iria chegar através da descendência de Abraão. Então, para que a descendência de Abraão pudesse ser a portadora, o canal da bênção de Deus para as famílias, Abraão tinha que ensinar seus filhos. Isso é uma responsabilidade, irmãos, muito grande. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós lemos que Jesus, o descendente de Abraão, ele veio como luz do mundo. João vai dizer que ele veio para ser a luz do mundo. Lucas também, Lucas 2. Observe aí na sua Bíblia,
Lucas 2, verso 29, ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Isso é o cântico de Simeão. Segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão está falando aqui de quem? Do descendente de Abraão. Está se cumprindo aqui aquela promessa que foi feita a Abraão: em ti serão benditas todas as terras. Como era que ia ser bendita todas as terras? Todas as famílias da terra? Em Cristo, que era o descendente de Abraão. Lá em João, no capítulo 1, observe aí, João 1, no verso 9, ele diz assim, vamos ler o 8 e o 9, ele não era luz, está falando de João, mas veio para que testificasse da luz. Quem era a luz? Jesus, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E veja, meus irmãos, e nós? Nós seguimos Jesus em seu ministério. Ele falou sobre todas as áreas da vida, espiritual, a área cultural, a área social. Ele falou sobre a família, falou sobre divórcio, falou sobre filhos. Em suas parábolas ele se dirigiu às dimensões culturais da vida. Seu estilo de vida mostrou claramente como nós devemos viver, servir, ser abençoado por todas as bênçãos materiais e espirituais. Ele deixou o exemplo para nós, como diz Pedro lá na sua primeira carta, que Cristo morreu em nosso lugar, deixando o exemplo para seguirmos os seus passos. Agora observe, meus irmãos, o nosso ponto aqui é que a família é a unidade básica na sociedade. A igreja exerce um papel importante, a escola também, mas a família é quem forma a base de tudo. O seu filho, ele passa pouco tempo da semana na igreja, não é? Está passando muito tempo na escola, e isso não tem sido bom para as famílias. Porque aonde é a base de tudo? Em casa. É no núcleo familiar. Nós podemos agradecer a Deus porque mais e mais vozes têm se levantado para conclamar que devemos trazer a família ao seu lugar ordenado como o agente básico e fundamental, como a base, a célula principal da sociedade. Louvamos a Deus, irmãos, porque muitos estão se acordando, estão se levantando para isso. E sendo mais específicos, irmãos, a família deve ser uma luz brilhando nesse mundo escuro. A família deve mostrar como marido e esposa se amam, como vivem e funcionam como pais. A família deve mostrar, irmãos, como o marido e mulher, eles orientam, eles educam, eles ensinam, eles criam seus filhos. Como é que aquele casal ele vive, como é que aquela família como um todo vive. Irmãos, o mundo quer destruir tudo isso. A mentalidade pós-moderna quer destruir a família. Tem gente hoje que se ocupa apenas de militar contra os ideais da família. Tem gente hoje que odeia a família. E nós precisamos, irmãos, lutar por isso, lutar pela família, porque a família, ela deve ser uma luz no meio dessa escuridão toda. Tem um pensador já falecido, chamado Chesterton. Ele disse o seguinte, ele disse: não existe coisa mais extraordinária no mundo. É um pensador cristão, né? Ele disse: não existe coisa mais extraordinária no mundo do que um homem comum
com uma mulher comum, sua esposa comum e seus filhos comuns. Isso é a coisa mais extraordinária do mundo. E é isso, irmãos, que tem causado a fúria de muita gente. Daqueles que querem destruir, que estão lutando para destruir a família. Mas a família, meus irmãos, deve mostrar, a família cristã, ela deve mostrar como os filhos têm de ser ensinados, treinados, disciplinados, para que eles sejam realmente como tochas de Deus em um mundo que está na escuridão. A família deve ser um modelo para todos os grupos de pessoas na sociedade. Deve fazer isso primariamente pelo exemplo de vida. Vivendo uma vida comum. Não tem coisa mais extraordinária do que isso. Viver uma vida comum. O que é uma vida comum? Um marido que sai para trabalhar, que volta para casa. Uma mulher que cuida da sua família, que cuida do seu marido. Ela pode trabalhar? Pode, se isso não impedi-la de cumprir o seu papel como mãe e como esposa, não há problema. E os filhos comuns, que são amados, que são criados, que são educados, que são ensinados. Irmãos, isso é a coisa mais simples, mais comum e a coisa mais extraordinária do mundo, humanamente falando. Eu falei no início dessa mensagem aqui, aquele ideal de família acabou, não foi? Famílias grandes, um pai trabalhando, filhos ajudando. Você acha que foi à toa? Que acabou? Não foi. Satanás tem trabalhado incansavelmente para destruir o ideal de família, aquilo que é o mais comum, aquilo que contagia. Porque, irmãos, veja, a minha palavra aqui, não é uma palavra desprovida de compaixão, não é uma palavra desprovida de amor, de empatia, não é. Mas nós estamos vendo hoje uma realidade em que esse ideal de família acabou, né? Hoje você vai encontrar uma espécie de ressignificação da família. Aí as pessoas querem ressignificar, tirando esse estereótipo, né? Esse modelo, esse paradigma aí de um pai, a mãe e os filhos. Então, muita gente hoje quer que a luta pelo o reconhecimento, né, de pessoas do mesmo sexo e tantos outros estereótipos de família. Gente querendo colocar animal como família, planta e tantas outras coisas. Veja, irmãos, não sei se todo mundo ouviu o que a irmã Marlene falou, né? Não sei se quem está lá atrás deu para ouvir. Ela está dizendo aqui que esse ideal de hoje de família, de independência, tem acabado com muitos casamentos. Isso é verdade. Eu já falei isso aqui em algum dos encontros anteriores, né? O quanto que isso tem sido prejudicial e tem acabado. Porque, veja, irmãos, isso vem daquela ideia, né? Que está dentro dessa visão pós-moderna, dentro da pós-modernidade. E vem daquela ideia de que eu não quero criar filha para depender de homem. Já começa errado os pais ensinando errado, porque isso é antibíblico. Eu não quero que a minha filha dependa do marido. Você é crente? Sua Bíblia é diferente da minha?
Porque a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz exatamente o contrário. Aí já começa errado por aí. Veja, irmãos, isso daqui também não é um discurso machista, né? Ou como é a palavra da moda hoje em dia, misógino, né? Não tem nada de machismo nem de misoginia aqui. É Bíblia. É palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? O marido é o cabeça da mulher e a mulher é a auxiliadora idônea do marido. O marido ame a mulher e a mulher respeita o marido. Isso impede, mas pastor, mas investi tanto na minha filha, eu paguei faculdade para ela e não vai. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que é para a mulher ficar em casa e não aprender a ler como era antigamente. O que eu estou dizendo é que os papéis não podem ser invertidos. Desde que essa vida que a mulher quer ter, ela não interfira no seu papel de mulher, de mãe e de esposa, não há dificuldade. Tem muitas mulheres aqui, muitas irmãs aqui, que trabalharam e que trabalham hoje, né? Mas esse papel não pode interferir, ou seja, essa realidade ela não pode interferir no papel que é ordenado por Deus, irmãos. E vamos seguir aqui para a gente terminar, porque eu ainda tenho umas coisas que eu quero falar e eu vou ainda voltar a tocar nesse ponto daqui a pouco. Porque observe, eu quero falar sobre o fermento da pureza. A família cristã, ela tem esse papel de ser o fermento na sociedade, de ser um exemplo. Em quê? Na pureza. Irmãos, como é que estão as famílias hoje? Nós somos informados a todo tempo sobre adolescentes, até crianças, mães solteiras, crianças e adolescentes praticando sexo de forma aleatória, meninas engravidando, deixando a escola para cuidar de criança. Eu vi essa semana um vídeo de uma mãe inconformada, eu não sei a realidade daquela mãe. Eu só vi aquela parte. Uma menina de 11 anos grávida. E a mãe reclamando e dizendo um monte de coisa. E a menina ainda dizia: e a senhora é quem vai criar? A senhora é quem vai ter que criar. Veja. É o que nós estamos vendo, irmãos. Algo está errado na sociedade. Algo está errado com as pessoas. E a mentalidade pós-moderna acha isso o máximo. E nós, como povo de Deus, não podemos nos conformar com isso. A Bíblia nos ensina claramente que o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, fala sobre o corpo como o templo do Espírito Santo, antes mesmo de falar no casamento. Desde o nosso nascimento, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É importante que pais e mães ensinem de forma clara sobre a beleza e o valor do corpo. O corpo é um dom de Deus, o corpo é o templo e a habitação de Deus. E nesse contexto, irmãos, nós devemos ser diligentes e cuidadosos em ensinar nossos filhos, nossas crianças, sobre isso, sobre a seriedade. Principalmente, irmãos, numa época dessa que nós estamos vivendo, de uma exposição extrema do corpo. E o mundo deve ver e ouvir, a sociedade contemporânea deve se impressionar pela maneira como as nossas famílias lidam com essa área. Irmãos, nós precisamos ser um modelo. Me permita a expressão, mas isso é o que a gente ouve todo dia lá fora. Quando alguém diz assim: onde é que se encontra uma moça para casar? E alguém olhar para dentro de uma igreja evangélica e dizer assim: todas daquela igreja são para casar. Veja que coisa linda. E a gente sabe que o pau só quebra muitas vezes nas costas da mulher, né? Porque do mesmo jeito de que alguém diz assim: onde é que se encontra uma moça para casar? E rapaz, para casar hoje em dia, tá fácil?
Olha o que está acontecendo com a sociedade. Mas, irmãos, que tristeza é quando alguém olha e diz assim: as da igreja estão pior do que as de fora. Ou você nunca ouviu alguém dizer isso? Eu já ouvi. O quê? Porque é crente, está pensando, é? As da igreja estão pior? Irmãos, é nosso dever lutar para que nós sejamos um exemplo. Para que as nossas filhas, olha que eu não tenho filha, né? Para que as nossas filhas e os nossos filhos também sejam vistos, reconhecidos e respeitados como pessoas de respeito. Como a moça para casar é aquela, o rapaz para casar é aquele daquela igreja ali. Essa deve ser a nossa luta, meus irmãos. O fermento da família deve ser colocado na sociedade. A família deve sempre estar presente nas áreas da sociedade, irmãos. Por que é que a política está do jeito que está? Por que é que as escolas estão do jeito que estão? Os crentes foram deixando? Não, política não é lugar de crente. Vai com essa conversinha. Infelizmente nós estamos vendo a sujeira que estamos vendo hoje por causa desse tipo de pensamento. Não, porque o crente ele só tem que se preocupar dentro da igreja. Não, não é nada disso. É claro que nós temos que exercer a nossa vida na igreja, na obra de Deus, no trabalho de Deus, sim. Isso é o básico. Isso é o básico do básico. É o mínimo que se pode esperar. É que o cristão tenha uma vida proveitosa, frutífera dentro da igreja. Mas não é só dentro, não. Nós temos que ir para fora. Nós temos que influenciar lá fora. Os filhos devem ser ensinados a trabalhar. Isso tem que ser feito em casa. O trabalho foi ordenado por Deus. Deus nos colocou, né? Não só os nossos filhos, mas a nós também, para trabalharmos. Isso é um mandato, irmãos. Isso é um mandato de Deus. Trabalhar, dominar, cultivar a terra. O que foi que ele disse a Adão? Qual foi a função de Adão? Então, nós devemos ensinar isso aos nossos filhos em casa, para que eles sejam bons trabalhadores, bons profissionais, como nós estamos precisando, irmãos, de bons profissionais. E como é triste, como eu já contei para os irmãos algumas vezes aqui as experiências que eu tive com os profissionais crentes com que eu já trabalhei, quando eu trabalhava lá fora, como eu tive maus exemplos. Como é triste que a gente veja uma pessoa que se diz crente dando um mau exemplo de ser um mau profissional. Quando nós falamos, meus irmãos, sobre isso, nós devemos inserir nossos filhos na sociedade. Devemos ensinar às nossas crianças sobre como funciona o governo. Sim, o governo. Mas pastor, aquele bando de corrupto. Sim. Ensine seu filho qual é o papel do presidente, qual é o papel do governador, qual é o papel do prefeito, qual é o papel dos parlamentares, o papel da polícia, o papel dos juízes. Eles precisam entender, precisam aprender, para que quando eles saírem, irmãos, eles tenham senso crítico. Porque é que muitas vezes os filhos dos crentes, enquanto estão na igreja, está tudo bonzinho. Quando vai lá para fora, se perde. O que tem de crente, jovem, que quando chega na faculdade se perde, é uma coisa assustadora. Por quê? Porque não foi preparado. Não foi ensinado. Ele precisa ter base, ele precisa ter raízes. Ele precisa ter sustentação para quando chegar lá fora que alguém venha dizer alguma coisa errada a ele, ele diga: não, meu amigo, eu já sei como é o certo. Eu já fui ensinado. Eu já fui treinado. Nós precisamos, meus irmãos,
Quando nós falamos sobre o fermento da sociedade, nós temos que pensar como um todo. A utilização dos meios de comunicação. Nós precisamos também influenciar nesse meio. Ou só a gente vai se conformar em só ver coisa ruim? Aqui, irmãos, está um ponto em que nós perdemos muito. A gente às vezes precisa tomar alguns exemplos do passado. E eu já estou terminando aqui, irmãos. Mas a gente precisa tomar alguns exemplos do passado. Os nossos pais do passado, os reformadores, os puritanos, os grandes pregadores e os cristãos de tempos passados têm muito a nos ensinar. Eles se preocuparam muito com isso. Eles se preocupavam em ensinar os filhos, em orientar em todos os momentos e em todos os pormenores da vida. O ideal puritano, tem gente que se arrepia quando fala em puritano, é uma pena, é uma tristeza, um negócio desse, isso é desconhecimento da igreja. E a igreja perde de forma triste em não conhecer e em rejeitar. Os pais puritanos, irmãos, eles viviam um ideal. Sabe qual era o ideal de vida dos puritanos? Tudo o que nós fizermos será para o Senhor. Tudo, a vida, o casamento, os relacionamentos íntimos, os filhos, o trabalho, a igreja nem se fala. A maneira como eles viviam o dia do Senhor, são coisas que a gente perdeu. E a gente perdeu e deixou ao léu e ficou assim, aí hoje está tudo misturado, os filhos dos crentes não sabem mal o que é que são, os crentes nem estão sabendo direito. Devemos voltar, irmãos. Clamar a Deus misericórdia e de perdão pela nossa fraqueza, pela nossa negligência. Como pais, devemos assumir uma atitude de liderança. Devemos assumir uma atitude de autoridade sobre nossos filhos. Devemos ter condições, irmãos, de saber também dizer não a eles, na hora que é preciso dizer. Os pais devem estar preparados a aconselhar os filhos sobre a corrupção da família, que é mostrada aí pela mídia todos os dias. Devemos ensiná-los sobre a vida familiar, para que quando ele chegar o dia de eles formarem a família deles, eles estejam preparados para fazer a mesma coisa. E assim, meus irmãos, as famílias crescerão como um fermento na sociedade, influenciando. E aí nós devemos passar de ver os nossos filhos sendo influenciados, porque é o que mais acontece hoje, lamentavelmente. O que mais está acontecendo são os filhos dos crentes serem influenciados pelos de fora, quando deveria estar acontecendo o contrário. Os filhos dos crentes influenciando os de fora, as famílias crentes influenciando as famílias de fora. E esse ideal, meus irmãos, de uma família cristã, o povo de Deus, influenciar o mundo e servir de modelo, servir de exemplo. Eu quero terminar aqui, irmãos. Nós queremos enfatizar aqui novamente que a família da aliança deve entender que ela é o meio ordenado por Deus para trazer luz, para trazer sal, para ser o fermento nessa cultura contemporânea. Isso significa que os pais precisam saber o que acontece no mundo. A gente tem que estar antenado para saber como lidar. Eles devem perceber a influência tremenda que o mundo traz e a importância de ensinar os filhos a exercer uma vida que honre a Cristo.
Devemos ensinar os nossos filhos a serem influenciadores. Ao invés de serem influenciados, eles devem exercer a influência. E para que isso aconteça, eles devem ver isso acontecer na vida dos seus pais. Aqui está um grande ponto, não é? Deve ver isso acontecer na vida dos pais e serem treinados, disciplinados para reproduzirem. Pais, pastores, conselheiros, aqueles que estão ali ajudando, lidando nessa preparação, vivendo de uma maneira digna nesse mundo contemporâneo, nesse mundo que está influenciado pelo mal. E possamos, irmãos, fazer isso. Para isso, busquemos a graça de Deus. Que Ele nos dê força, que Ele nos dê sabedoria. E que nós tenhamos, irmãos, a alegria de ver as nossas famílias influenciando lá fora. A nossa igreja influenciando lá fora. Ser de fato uma luz, um ponto de referência, um referencial no mundo. Para que quando alguém quiser saber onde está a verdade, diga assim, não, ali tem uma igreja. Vá lá na congregacional, vá lá na conservadora, ali eles pregam a verdade. Ali eles não somente pregam a verdade, ali eles vivem a verdade. Para que quando essa sociedade que está ao nosso redor, povo de Cupira e de cidades circunvizinhas, possam olhar e dizer assim, ali do lado da Câmara, no centro da cidade, ali tem uma igreja de verdade. É claro, irmãos, não estou dizendo que a nossa igreja não goza desse bom nome. Nós temos um bom nome na cidade, sabemos disso. Mas eu sempre pensei assim, e continuo pensando, a gente sempre pode melhorar. E nós temos muito para melhorar. E busquemos em Deus as condições para isso. E Ele, pois, nos abençoe.